Olá, nós somos do grupo de engenharia da FAC 3 e vamos apresentar um trabalho para vocês sobre eletricidade estática e alguns outros assuntos, desenho técnico e alguns tipos de cálculo que a gente tem para poder concluir o nosso curso. Nós estamos aqui com a Jaque, o Thiago, Eliezer, a Ana e eu, Alexandre, e vamos mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho agora. Gostaria aqui de falar sobre a pintura eletrostática. Como o próprio nome já se diz, ela se utiliza de energia estática ou eletricidade estática. Gostaria de falar sobre dois exemplos. O primeiro exemplo, onde que ela é utilizada, onde que ela é usada, é na construção civil. Na construção civil, ela pode ser pintada estrutura metálica, né? Estrutura metálica de telhado. Ela pode ser pintada também treliça e pode ser pintada também as estruturas de colunas de aço também. O segundo exemplo que eu gostaria também de falar é que ela pode ser pintada também carros, né? Carros, chassis, pode ser utilizada. Essa base dela, essa tinta que ela é usada, é uma tinta em pó. A base dela é de poliéster, que ela é utilizada, né? E assim, a principal vantagem de você poder usar ela é a durabilidade dela. Ela tem uma durabilidade muito grande, né? Ela assim, como o nosso clima é o clima tropical entre verão, inverno e tudo mais, ela tem uma durabilidade muito grande, né? E assim, o desperdício dela é mínimo, porque ela tem uma cobertura legal, a carga que é da peça é uma carga positiva e a carga que é usada a carga que vai ser usada na pistola é uma carga positiva e a carga da peça ser pintada é uma carga negativa. Assim é que nem como se fosse um ímã, entendeu? E enfim, então assim, ela tem um desperdício mínimo, ela tem uma eficácia muito boa e assim a qualidade dela é muito bom, o acabamento da pintura, da pintura e enfim, agora já tem a parte negativa, né? A parte negativa é a longo prazo, porque a manutenção ou a repintura é muito caro, né? Mas assim, compensa, no final compensa, tá? Beleza. Olá, nós somos do grupo de Engenharia Civil e também de Engenharia de Produção. Estamos fazendo um trabalho a respeito de eletrização. Nesse trabalho iremos fazer 3 experimentos falando sobre eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Os materiais que iremos utilizar são papel, esse aqui é papel toalha, mas pode ser jornal, qualquer outro tipo de papel. Também temos aqui papel picado, temos um pedaço de tubo de PVC, vamos usar 2 canudos, um canudo vai ser solto e o outro canudo é preso nessa lata com fita, só para não ter contato da mão com essa lata aqui. Também iremos usar uma agulha, no qual será presa em cima dessa garrafa aqui na rolha, presa com a ponta para cima. Por que vai ter essa agulha? Porque vamos prender, depois irei mostrar no vídeo que iremos prender esse canudo na parte superior da garrafa. Esses são os nossos materiais que serão utilizados nesses experimentos. O atrito é um processo bem simples de geração de cargas eletrostáticas. Ele pode ocorrer sempre que 2 corpos de materiais diferentes são esfregados um ao outro. A eletrização por atrito não acontece entre metais, porque eles são bons condutores e a descarga é muito rápida, não conseguindo mantê-los eletrificados. Então agora irei mostrar como preparar o nosso experimento. Vamos pegar a agulha, espetar aqui na rolha com a ponta para cima. Vamos pegar também um canudo, amassar ao meio e vamos posicioná-lo em cima da agulha, bem na ponta, no modo que ele fique solto. Este aqui é a base para os 3 experimentos que irei fazer. Irei demonstrar agora o experimento sobre a eletrificação por atrito. Vamos pegar o papel e vamos pegar o cano. Lembrando, como já havíamos falado,
todos os produtos são neutros. O plástico tem tendência a ser negativo quando ele recebe a eletrificação por atrito, e o papel tende a ser positivo. Então, esfregando o cano no papel, atritando aqui, o que vai acontecer? O plástico vai ficar negativo. Vamos testar. Eles estão repelindo, ó. Então é sinal que ele foi eletrificado, certo? Outro meio da gente também demonstrar esse experimento é fazendo assim. Como a gente sabe que o papel é positivo e o plástico é negativo, cargas diferentes é para ser atraído. Vamos ver se dá certo. Então é isso. Esse é o nosso experimento sobre eletrificação por atrito. Agora vamos fazer a eletrização por contato. Vamos seguir o mesmo processo da eletrização por atrito, o cano poder ficar com elétrons negativos. Pegando a tampinha aqui que está isolada, encostamos ela aqui para poder passar os elétrons de um para o outro. Então, vamos testar. Agora passou os elétrons negativos, né? Estão repelindo. Esse foi o nosso experimento sobre eletrização por contato. Finalmente, irei mostrar o último experimento, que é a eletrização por indução. Vamos pegar o tubo, fazer o processo de eletrificação por atrito, né, para carregar o tubo com cargas elétricas negativas. Agora vamos pegar a tampinha que está isolada aqui da minha mão, vamos deixar o mais próximo possível para que as cargas passem de um material para o outro. Agora vamos lá testá-la, dá para ver, ó, que ela está repelindo, então as cargas foram passadas. Estes foram nossos 3 experimentos: eletrificação por atrito, por indução e por contato. Bem, dando sequência ao nosso experimento da bobina de Tesla, a gente vai para a segunda etapa agora, que é a montagem dos componentes. Aqui vocês podem ver que a gente já colou com cola quente o tubo de PVC de 3/4 polegada, enrolado no fio de cobre esmaltado. Nós demos 2 voltas com esse fio, que foi interligado ao transistor, as 3 pernas, e ao resistor aqui embaixo. Então, o fio de cobre será soldado, a próxima etapa será a soldagem dos componentes. Essa perna do fio de cobre será soldada na perna do meio do transistor, e a gente vai fechar o circuito com a bateria, e a gente optou por colocar um interruptor também, de forma a facilitar o nosso trabalho. Essa é a segunda etapa, daqui a pouco voltaremos para a próxima. A gente vai nesse experimento demonstrar como funciona a eletrização por atrito e por indução utilizando um pêndulo eletrostático. A gente montou esse pêndulo usando uma base de copo de café preenchido por gesso, simplesmente para fazer essa base. Usamos dois palitos de churrasco, e para fazer o nosso pêndulo propriamente dito, a gente utilizou uma bolinha de isopor envolta por um pouquinho de papel alumínio e um pedaço de linha o mais fina possível. Então, para demonstrar como funciona esse experimento, a gente vai primeiro eletrizar os potes. Então, por atrito, a gente vai fazer com que esse canudinho de plástico fique carregado negativamente ao ser atritado por um pedaço de papel, porque ele é mais eletronegativo do que o papel, o plástico, e ele vai carregar as cargas negativas. Então, esse canudo está eletricamente negativo, e ao aproximar dessa bola que está neutra, com carga neutra, vocês vão verificar o que vai acontecer agora. Vocês podem verificar que o canudo produz um movimento aqui da bola ao fazer por indução a aproximação das cargas. Então, essa bola estava carregada de forma equilibrada, estava neutra. Quando a gente aproxima um canudo carregado negativamente, os elétrons positivos
a carga positiva da bola vem para esse lado de fora e a carga negativa é repelida, causando esse fenômeno de aproximação. Essa é uma demonstração de como funciona uma eletrização por indução. Bem, dando sequência ao nosso experimento, agora nós vamos demonstrar o funcionamento de uma gaiola de Faraday utilizando o mesmo pêndulo eletrostático. Essa gaiola de Faraday, vocês vão ver que ela vai criar uma blindagem eletrostática e criando um campo nulo aqui dentro. Então, nós vamos demonstrar novamente o experimento do pêndulo e ao colocar a gaiola, vocês vão ver o que acontece. Então, vou atritar novamente o nosso canudinho para vocês verem o movimento do pêndulo. Então, quando a gente aproxima, esse pêndulo começa a criar um movimento. Vou fazer novamente. É possível verificar que ele cria esse movimento do campo. Então agora, ao colocar a gaiola, que nada mais é do que uma superfície metálica, uma gaiola metálica. Esse experimento foi feito primeiramente por Michael Faraday, que foi um grande cientista, grande físico, que demonstrou diversos experimentos. O mais famoso é essa gaiola de Faraday. Então, agora o pêndulo está lá dentro, envolto por um campo nulo. Então, vocês vão ver que ao continuar eletrizando o canudo, vou eletrizar bem, para vocês verem a força que tem essa blindagem da gaiola. Vou verificar, ó. Eu aproximo bem o canudo e a bolinha não faz nenhum movimento, além do movimento natural que ela já estava fazendo. É impossível fazer essa bolinha se movimentar. As cargas estão distribuídas ao longo da gaiola de Faraday e isso cria essa blindagem. Então, uma carga negativa aqui de fora não vai conseguir interferir nesse pêndulo neutro. Essa é a demonstração da gaiola de Faraday. Olá, nós estamos agora na parte de desenho técnico do projeto, onde a gente pegou uma placa-mãe de um computador para desenvolver o desenho dela. Uma coisa que é interessante a gente falar também, ligada a esse trabalho, seria que a placa ela contém componentes e circuitos bem sensíveis, que precisariam de um trabalho de isolação, aterramento, para você poder manusear ela e não ter nenhum problema com essa placa. Então a gente fez aqui um desenho com algumas vistas da placa-mãe que a gente tem aqui. Vai.
Já. Bom, então esse daqui é o formato que a gente desenvolveu, onde tem as informações aqui do projeto, quem fez o desenho, quem fez o projeto, quem foi feita a aprovação, o nome do cliente, o título do desenho, a escala que o desenho foi feito, data. Então aqui a gente tem uma vista isométrica da placa, a vista frontal, com os detalhes da vista frontal, e a vista lateral da placa, com os seus detalhes. Olá, vamos falar um pouquinho dos para-raios. Qual é a função dos para-raios, como ele funciona e vamos falar também um pouquinho do raio. O raio ele acontece quando ocorre uma alteração de potencial entre as nuvens ou entre as nuvens e o solo, fazendo com que o ar ionize e o átomo de ar ele acaba perdendo elétron, fazendo com que dê origem à descarga elétrica. A descarga elétrica ela é considerada com um potencial bastante elevado, fazendo com que possa queimar aparelhos, desde queimar equipamentos, até provocar a morte de pessoas. No Brasil, os para-raios, eles são normatizados pela NBR 5419 de 2005. Falando um pouquinho do sistema de para-raios, o sistema ele é subdividido entre 3 subsistemas: o sistema de captação, o sistema de descida e o sistema de aterramento. O sistema de captação é onde recebe a descarga elétrica. Posteriormente, após receber essa descarga elétrica, ele vai para o sistema de descida, que é recebido pelo sistema de aterramento, que nada mais é do que uma haste aterrada no chão, no solo. Esse sistema é considerado um circuito fechado, ainda baseado na gaiola de Faraday. O mais interessante é que o para-raios ele foi inventado por aquele que é considerado o homem mais inteligente do mundo, Benjamin Franklin. Porque até hoje os seus experimentos são super atuais. E o para-raios foi inventado por ele naquele experimento em que ele empinava uma pipa, em uma das pontas da pipa ele colocou uma fita de cetim e outro uma chave. Numa tempestade, as pessoas chamavam ele de louco empinando a pipa, até que a pipa recebeu um raio e gerando uma faísca. E aí foi que surgiu a grande ideia da invenção dos para-raios, que até hoje é utilizada no mundo